infelizmente é uma situação cada vez mais comum. As pessoas tomam muitas vezes medicamentos que tinham em casa e porque resultou da última vez, para um sintoma parecido, ou então porque têm um familiar ou um amigo que teve uma situação semelhante e então aconselhou a tomar esse medicamento. E fazem isto muitas vezes sem sequer questionar o médico se efetivamente é o medicamento mais adequado. Outra agravante do problema é que hoje em dia é muito fácil ler sobre qualquer tema online, então as pessoas fazem muitas pesquisas e leem e, pronto, às vezes colocando alguns sintomas, chegam a um diagnóstico que nem sempre é o mais certeiro e acabam por seguir as orientações que leram na internet sem ter uma avaliação médica que, apesar de tudo, da internet ser uma excelente ferramenta e nos dar muitas informações importantes, não invalida que não seja necessário ser visto por um médico que vai dar um parecer de alguém com experiência na área e enquadrar os seus sintomas, os seus problemas de saúde e no contexto em que as coisas acontecem. Como nós estávamos a falar um pouco de encontro ao que já foi dito na questão anterior, a mesma tosse, a mesma dor, pode não ser exatamente o mesmo diagnóstico. Daí ser importante a avaliação para um médico, em que vai avaliar todos os sinais, os sintomas, o contexto dos seus antecedentes pessoais e familiares, a medicação que toma, para tentar encontrar a melhor explicação, ou seja, o melhor diagnóstico para o que está a sentir. E isto é algo que exige treino, exige experiência e daí a importância de ser, portanto, avaliado e seguir o conselho do seu médico. Pronto, às vezes, ok, eu tenho uma tosse e o meu vizinho também tinha tosse, então ele tomou isto, para ele foi bom, para mim também vai ser bom. Mas por vezes, se calhar as características da tosse do vizinho não são exatamente as características da tosse que eu tenho. E se calhar tem outros sinais e sintomas que também têm que ser valorizados e enquadrados neste contexto. Se calhar tem outros antecedentes pessoais que também vão influenciar aqui qual é que é a hipótese diagnóstica mais provável. Daí a necessidade de ser avaliado por alguém com experiência em fazer diagnósticos. Para começar, é importante realçar que os antibióticos só vão fazer sentido se estivermos a falar de uma infecção causada por uma bactéria. Se estivermos a falar de uma infecção causada por um vírus, que vão ser a maioria das infecções respiratórias, das dores de garganta, das constipações, não faz sentido utilizar um antibiótico. Voltando outra vez à questão, daí a importância de ser avaliado para um médico para ver se há efetivamente necessidade de utilizar um antibiótico. Os antibióticos são então medicamentos delicados e são medicamentos que, se nós formos olhar para a história, vieram revolucionar a medicina. Há cerca de 100 anos, 150 anos, as pessoas morriam por simples infecções. Hoje em dia, graças aos antibióticos, é possível resolver essas infecções de uma forma muito simples. E porquê é que devemos então ter cuidado ao utilizar os antibióticos? Porque não queremos voltar a essa era em que não tínhamos antibióticos e as pessoas morriam de infecções simples. Portanto, o antibiótico o que vai fazer é atuar sobre as bactérias que estão a causar a infecção, vai impedir o seu crescimento e vai matar essas bactérias. Daí a importância de tomarmos o antibiótico tal e qual como foi prescrito, portanto, de X em X horas como foi indicado e durante X dias, porque esta é a posologia necessária para que ele faça o seu real efeito. Se as pessoas não cumprirem as indicações do médico, correm o risco de que não seja possível matar todas as bactérias que estejam a causar a infecção. Depois o que acontece, as bactérias mais resistentes, que serão estas que não vão ser mortas no primeiro, ou segundo ou terceiro dia de antibiótico, vão ficar ali no local e depois teremos uma infecção que vai voltar mais forte, porque aquelas bactérias, ao estarem expostas a um antibiótico que não foi completado, vão arranjar armas para se defenderem desse antibiótico, vão se tornar mais fortes, mais resistentes e para a próxima utilização desse antibiótico já não vamos conseguir resolver essa infecção simples e teremos que avançar para um antibiótico mais forte e mais forte. Portanto, aproveitar também esta questão sobre a escolha do antibiótico para alertar da importância de seguir o antibiótico de primeira linha. Muitas vezes o que acontece é que quando propõem um antibiótico, os doentes não querem fazer o antibiótico que nós propomos, porque a posologia é inconveniente, porque são de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas e não é conveniente, não dá jeito, ou porque são muitos dias e querem muitas vezes forçar a que seja prescrito um antibiótico de segunda linha. Isto não faz sentido e pode até trazer malefícios para a saúde, na medida em que estamos a queimar a primeira opção, portanto, que em princípio será a opção mais indicada para aquele tipo de infecção, e depois, porque se a infecção não resolver com o antibiótico de segunda linha, teremos que continuar a avançar para a terceira, quarta e quinta linha, e isto não faz sentido se não tivermos usado uma primeira linha.
Sim, é verdade. A tal resistência acontece porque se estivermos a fazer uma automedicação, provavelmente, ou muito possivelmente, vamos escolher um antibiótico que pode não ser o mais adequado. Se calhar vamos tomar de uma forma, com uma posologia diferente do que seria apropriada para aquele antibiótico, e o que acontece é que acabamos por não conseguir eliminar as bactérias de uma forma eficaz, vão ficar algumas bactérias para trás, que por sua vez, ao estarem expostas a um antibiótico em pequena quantidade ou uma frequência inferior de horas a que devia ter sido tomado, ou por menos dias, algumas bactérias vão conseguir sobreviver. E ao conseguirem sobreviver, o que vai acontecer é que se vão multiplicar com mais força, porque durante todo este processo elas vão ter encontrado alternativas, estratégias que as permitam resistir e sobreviver àquele antibiótico. Nesse contexto, então, de estarmos a criar bactérias resistentes, o que vai acontecer é que não vamos conseguir tratar de infecções com o antibiótico de primeira ou de segunda linha, vamos criar bactérias super resistentes que depois, em vez de conseguirmos tratar uma infecção em casa com antibiótico por via oral, o que vai acontecer é que serão necessários mais internamentos prolongados e por vezes as infecções complicam-se de forma a que leva até à morte. Isso é uma questão muito pertinente, porque um mito muito comum é o é natural, não faz mal, mas as pessoas esquecem-se que também os produtos naturais, a ervinha do jardim, ou o produto da ervanária, são também produtos químicos. Podem ser produtos de origem natural, mas não deixam de ser produtos químicos. Eles vão produzir efeitos no nosso corpo, vão fazer interações com outros medicamentos que nós possamos estar a tomar, mesmo que sejam de prescrição médica. E por isso, a automedicação, de estar a utilizar esse tipo de suplementos ou de medicação sem consultar um médico, ou pelo menos sem discutir com o seu médico assistente, pode levar a consequências nefastas para a sua saúde. Pode trazer outros problemas de saúde, pode impedir a eficácia de outros medicamentos que esteja a tomar que o seu médico tenha passado. Daí ser sempre importante mencionar que está a tomar esse tipo de medicamentos, inclusive alguns chás que possa estar a fazer com ervas até que tenha lá em casa. Acho que muitas vezes as pessoas têm também sintomas que consideram que são ligeiros e que não irá traduzir nenhuma doença grave, então tentam resolver as coisas de forma sem ir ao médico. Também o acesso à informação hoje em dia é muito fácil através da internet e também, por outro lado, o acesso à desinformação. Há também, as pessoas são mais ocupadas, não têm tanto tempo a ir ao médico, existe uma pressão para que as coisas se resolvam rápido e acho que tentam fazer a automedicação e os autodiagnósticos de uma forma a conseguirem ter uma resolução rápida e prática dos seus problemas. Acho que é importante apostarmos na comunicação clara, uma comunicação eficaz. É importante também reforçar a confiança nos médicos, nos profissionais de saúde, a confiança na ciência. Acho que foi um pouco fragilizada após a pandemia Covid, uma nova doença, novos fármacos que fragilizaram um pouco aqui a confiança na ciência e na saúde. É também importante que os profissionais transmitam confiança, transmitam abertura ao esclarecimento das dúvidas da população, de forma a que as pessoas sintam que possam confiar as suas dúvidas e que possam discutir o tratamento connosco de forma a entenderem melhor a escolha que foi feita. Acho que muitas vezes, como disse, existe alguma desconfiança. Acho que também, novamente falando das redes sociais e da internet, há muita informação por aí. Às vezes a informação que as pessoas encontram na internet não corresponde exatamente ao que o médico disse, mas também é preciso perceber que muitas vezes essa informação é tirada fora de contexto e por isso se calhar não corresponde exatamente ao seu caso. Não, esta falta de confiança nos médicos pode resultar em falsos diagnósticos atrasados, por sua vez vão levar a tratamentos que vão começar também de forma atrasada e pode levar a que as doenças cheguem a uma fase mais complicada e até mesmo uma fase em que seja muito difícil ajudar os doentes. Sim, é verdade. Hoje em dia, não tanto na questão do antibiótico, acho que no geral os antibióticos são bem aceitos, tirando uma ou outra exceção,
Mas relativamente a outros medicamentos, como para tratar o colesterol, a tensão arterial, principalmente aquelas doenças que não dão assim sintomas ou sinais claros, acho que o colesterol é um excelente exemplo. Existe muita resistência a iniciar a medicação, as pessoas acham sempre que o produto natural será sempre a melhor opção, e nem sempre, porque muitas vezes a opção natural está a interagir com os medicamentos que a pessoa toma, ou porque efetivamente não é eficaz, e mais do que isso, porque não existe evidência que trate o problema em questão. Sim, é sempre muito importante. Eu, nas minhas consultas, peço para me trazerem a medicação e depois faço questão de perguntar: é mesmo só isto que toma? Toma mais alguma coisa, alguma vitamina, algum suplemento? Porque é importante sabermos isto. Pode explicar alguns sintomas e pode explicar a ineficácia de alguns fármacos também. Sim, lembro-me recentemente de uma senhora que recorreu ao serviço de urgência, estava com sintomas de infecção urinária e tinha um restinho do antibiótico da outra vez em casa, e então decidi começar a tomar lá à sua maneira, que não correspondia exatamente à posologia que ela devia estar a fazer. E a verdade é que já estava a fazer o antibiótico há alguns dias. Apesar de ser um antibiótico que podia ser utilizado para a infecção urinária, a infecção não estava a resolver e tivemos que fazer então um antibiótico de segunda linha. O mito número 1 é: se estou melhor, posso parar o antibiótico. Isto é muito frequente, ok? Tomei 3 dias, sinto-me ótimo, vou parar. Errado, como já falamos anteriormente, se não fizermos aquela posologia durante aqueles dias, corremos o risco que nem todas as bactérias sejam eliminadas e a infecção vai voltar mais forte e mais resistente. Outro mito muito comum é o antibiótico mais forte, que é mais vezes ao dia ou durante mais dias, é o melhor antibiótico. Isso também não é correto, porque não é necessariamente o antibiótico adequado àquela infecção. A posologia, o número de dias, tem a ver com o antibiótico em si, não o torna mais forte. E outro mito que também já tínhamos falado hoje é o ser natural não faz mal. Como falamos, muitos medicamentos de origem natural, muitos produtos de herbanária e ervas que as pessoas utilizam em casa, têm também interações químicas e podem interagir tanto com os medicamentos que as pessoas tomam, também como com a saúde. Portanto, é sempre importante mencionar. Acho que é importante que os doentes confiem e ouçam o seu corpo, mas acima de tudo também devem confiar e ouvir o seu médico. Nem todos os sintomas, algumas coisas são sintomas simples, nem tudo precisa de um tratamento dirigido e curativo, alguns só precisam de tratamentos de suporte, mas outros sintomas podem ser complicados e serem desvalorizados. Daí a importância de consultar sempre o seu médico para saber o que fazer perante uma determinada queixa.